Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, gente? Vamos lá de literatura hoje em aula de artes. Um pouco mais de literatura. Literatura foi outra avaliação, que alguns alunos tiveram um desempenho bem abaixo, né? Mas temos bons alunos como Camille, Daniel, Gilmar, foram alunos que tiveram um desempenho, no geral, em redação, no geral todo, um desempenho esperado, né? Outros tiveram um desempenho mediano e outros bem ruins, né? Então vamos buscar aí o aprimoramento. Hoje vamos entrar no último conteúdo da unidade, que é o trovadorismo, esse nome aí na página 76. Vamos entender o que é esse período chamado de trovadorismo. Primeiro é interessante vocês entenderem que a partir de agora nós vamos mergulhar um pouco mais na literatura. Teremos períodos de anos ou décadas em que ocorre uma manifestação literária com características que define como um período. Por exemplo, o primeiro período de manifestação literária que nós vamos estudar é o trovadorismo. O trovadorismo ocorre ainda na época medieval. Então teremos um contato com a cultura medieval através da literatura. Depois teremos classicismo, teremos humanismo, teremos romantismo, teremos realismo, e vocês vão até o terceiro ano, até chegarmos ao modernismo, que já será uma literatura um pouco mais próxima de nós, algo mais contemporâneo. Mas, por enquanto, nós estamos iniciando o processo de literatura com o trovadorismo. Agora que vocês já sabem conotação, denotação, já sabem classificar em épico, lírico, narrativo, dramático, agora vocês podem sim, agora nós podemos sim estudar de fato a literatura. Nosso primeiro período é o trovadorismo. Então, estamos falando do século, ainda século XII, certo? Até o século XIV. Então, estamos falando do período medieval. O que é o trovadorismo? O trovadorismo é a primeira manifestação literária. Como eu disse, é a primeira manifestação, o primeiro momento de literatura concreto é o trovadorismo. Isso quer dizer que antes ninguém escrevia nada, professor? Quer dizer que antes ninguém nunca declamou uma poesia para ninguém, para alguém? Não, não é isso. O trovadorismo é o primeiro momento em que os artistas têm características semelhantes, em que escrevem com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Então, antes, havia pessoas isoladamente fazendo literatura. No trovadorismo, nós temos um momento consistente de características literárias, tá bom? E onde isso ocorre? Ocorre principalmente na Península Ibérica, uma região de conflito entre Portugal e Espanha. E por isso, nós teremos as obras ainda no galego-português, um idioma que mistura um pouco de elementos do espanhol com elementos do português de Portugal. É interessante notar que essa ideia de livros, como nós temos hoje, com capas, encadernados, isso não seria possível. Estamos falando da época medieval, gente. Então, a grande maioria das pessoas não era alfabetizada. A leitura era uma coisa de um privilégio para pessoas que nasciam na corte ou que pertenciam à estrutura religiosa. Então, nem todas as pessoas poderiam ter leitura. Então, não existiam livros. Não se tinha livros populares. Tinham-se livros religiosos, alguns livros, mas não com a popularidade que nós temos hoje. Pois os recursos também para fazer livros era algo escasso. Então, não teremos nenhum livro dessa época, ou um autor de destaque que escreveu não sei quantos livros do trovadorismo. Não é assim. Como é que acontecia o processo de composição das obras? É interessante que essas obras do trovadorismo são chamadas de cantigas. Por que cantigas? Porque eram cantadas. Então, a oralidade é o que fazia a obra ser popular, a obra ser conhecida. Era como que hoje um cantor lançasse uma música e vocês nem precisam ir em algum site ter contato com a letra da música. Você ouve no rádio, depois você ouve numa introdução de novela, depois um colega bota para você ouvir, e quando pensa que não, você está cantando aquela música, sem nem ter tido contato com aquela música escrita. Era assim que acontecia com as cantigas. As cantigas eram cantadas em todos os lugares, começava na corte, com as pessoas importantes, e depois se tornavam populares. E de tanto ouvir, as pessoas cantavam aquela cantiga, aquela obra literária. Fazia parte do contexto daquelas pessoas cantar cantigas. Então isso é a época do trovadorismo. A época medieval, a manifestação literária que ocorre é o trovadorismo. E é divulgar as obras através das cantigas, dos cantos.
Na composição da obra, nós temos alguns elementos importantes. Ó. Trovadores, daí que vem o nome trovadorismo. Quem era o trovador? O trovador era o poeta, era a mente brilhante por trás da cantiga. Era quem escrevia a cantiga. Geralmente, o trovador pertencia à corte. Era alguém que nasceu dentro do castelo, ao redor do castelo, filho de alguém importante ou alguém importante. Já o Cedréu era um poeta que não fazia parte da alta nobreza. O trovador fazia, o Cedréu não. Mas ele também escrevia cantigas e apresentava suas cantigas para entreter as pessoas dentro da corte. Mas nós temos também o Jodlial. Quem é o Jodlial? O Jodlial é uma pessoa popular. É aquele que pertencia ao povão. É aquele que pegava a cantiga e cantava no meio da praça. Era aquele que pegava a cantiga e cantava no meio da feira. Então o Jodlial, apesar de não ser a mente brilhante que escrevia as cantigas, ele era a pessoa que popularizava a cantiga. Ele interpretava a cantiga em qualquer lugar. Então o Jodlial tem uma função importante dentro da divulgação. O trovador e o Cedréu tem na criação das cantigas, certo? Então o trovadorismo, pessoal, quanto à origem, provavelmente, né, originou-se na Provença. Por que provavelmente? Porque muitos arquivos, muitas coisas dessa época foram perdidos. Perdidos em incêndios, perdidos em disputas de guerras, por exemplo, quando se tomava um castelo ou a casa de alguém, destruía tudo aquilo. Então não tem tantas evidências. Mas, através de estudos, chegou-se à conclusão de que o trovadorismo teve origem em Provença, que é uma região do sul da França. E aos poucos foi se disseminando até chegar na Península Ibérica e aí sim ter contato com Portugal. Em Portugal, que marca o início do trovadorismo é uma obra de Paio Soares, a chamada Cantiga Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia, que vocês podem estar pesquisando para ter contato. Isso ocorre, ó, pessoal, ano que nós estamos falando, ó, em 1189 ou 1198. Novamente aquela dúvida referente à data, já que nessa época é tudo um pouco impreciso. Então estamos falando de uma publicação muito antiga, certo? De uma obra muito antiga. No estudo das cantigas, nós podemos dividir elas em líricas e satíricas. As líricas têm suas subdivisões, cantiga de amigo e cantiga de amor. E as satíricas têm cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. É o que estudaremos na próxima aula, na parte 2 desse assunto, tá bom? Além disso tudo que nós vimos sobre o trovadorismo, nós temos também os cancioneiros. O que eram os cancioneiros? Eram manuscritos. Quando o trovador escrevia a cantiga, antes dela se tornar popular oralmente, o trovador era uma pessoa que era alfabetizada, então ele escrevia a cantiga. Era um manuscrito, essa cantiga era escrita. Só que muitas cantigas, como eu disse, foram perdidas através de incêndios e coisas do tipo. As que sobraram, as que restaram, as que foi possível reunir, foram salvas e condicionadas em cancioneiros. São coletâneas e que reúnem muitas cantigas, certo? As mais importantes. Então nós temos Cancioneiro da Ajuda, temos Cancioneiro da Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Então, pessoal, essa é a primeira parte do assunto trovadorismo. O que veremos na próxima semana? Veremos o que é uma cantiga de amigo, o que é uma cantiga de amor, o que é uma cantiga de escárnio e o que é uma cantiga de maldizer, tá bom? Atividade para casa, páginas 77 e 78. Aguardo a atividade de vocês, hein? Olha esse processo, pessoal. A unidade está acabando, hein? Tchau, tchau, gente. Amanhã temos redação.